Oiê, muito bom estar aqui com você nessa noite. Meu nome é Felipe Correia, eu sou pastor no Evangelics, né? Também faço parte da coordenação nacional do Evangelics. Faço serviço social, sou estudante de serviço social e sou muitas outras coisas também, bem plural. E tô aqui hoje com você pra gente fazer o último dia dos 6 dias de oração, 6 dias de consagração que a gente preparou de forma coletiva pro Evangelics. E esse dia, a leitura do texto de hoje está lá em Mateus, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 12. E diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, e confessavam seus pecados. E lendo e vendo ele muitos fariseus e saduceus religiosos da época, que vinham ao seu batizado, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E então presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo, isso João dizendo, né? Digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Amém? Eu li essa versão da Bíblia, é a Almeida Revista e Corrigida, e eu quero começar essa interpretação, né, essas reflexões a partir do texto bíblico, falando que o texto bíblico ele tem narrativa de morte e de vida. O texto bíblico ele é um texto como qualquer outro. Ele tem literatura, história, tem cartas, né? Tem vários tipos de escrita e de linguagem no texto bíblico. E cabe a gente interpretar o texto bíblico de uma forma não religiosa, não fundamentalista, não apontando para a morte, mas apontando para a vida. Então eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre esse texto bíblico a partir de uma perspectiva que valoriza a vida e a emancipação humana. Café. Vamos lá? E aí, o texto, ele começa falando, né, de João e desse chamado profético de João de pregar o arrependimento, de ser uma pessoa diferente. Olha, eu ousaria dizer que João era meio queer, né? A expressão queer, que é uma expressão americana, que faz um termo guarda-chuva, né, da comunidade LGBT, que quer dizer esquisito, diferente.
Eu ousaria dizer que João era um grande urso queer, entendeu? Que João tava ali na dimensão do esquisito e diferente. Tava dentro da comunidade queer, talvez um ursinho, né? Roupas de pelo de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto e mel, enfim. Uma pessoa exótica, uma pessoa diferenciada. Mas por que eu quero dizer isso? João tinha um alerta de vigilância. João, o tempo todo, tava falando pro povo: ei, se liga, hein? Sabe aquele meme? Ei, se liga, hein? Então, João tava ali falando: se liga. Galera, se liga. Existe algo acontecendo e tá todo mundo conivente. Existe algo acontecendo no nosso redor e ninguém tá se incomodando. João alertava para a vigilância, nos chamava a vigilância. E a vigilância é um princípio tão importante que dos dias de hoje, com tanta fake news, com tantas informações falsas, com tanta manipulação, principalmente advindo da lógica capitalista, né? Marx, ele vai falar que o pensamento dominante, ele sempre vai ser o pensamento da classe dominante. A classe dominante é a classe burguesa. Uma vez que isso está acontecendo, nosso pensamento tende a ser conduzido a um pensamento dominante. Um senso comum tende a ir para a classe dominante. E aí, João estava ali dizendo: alerta, se liga, vamos ficar atentos e vamos enxergar essa lógica que está nos manipulando. Vamos ficar vigilantes a essas informações e essas coisas que querem nos oprimir, que querem nos explorar a cada dia mais, né? João dava um chamado ao arrependimento. Arrependimento aqui não como uma culpa, tô dando uma olhada na minha cola, não como uma culpa individual, mas uma mudança de mentalidade e de práticas sociais. O fato de João morar no deserto já era um apontamento profético, porque esse povo ficou 40 anos no deserto antes de entrar na terra de Canaã. O deserto tinha um simbolismo muito grande para o povo hebreu, né? Para o povo de Israel. Então, João morar no deserto e não estar nas cidades era um apontamento de um retrocesso, de voltar às origens, de ficar atento. O que estava acontecendo com Israel, com o povo hebreu, com essa descendência ali naquele momento? O Império Romano estava dominando, então eles estavam debaixo de uma opressão imperialista. Então, quando João mora no deserto, ele faz esse apontamento, ele está dizendo: vamos parar e criar formas de resistência a essa lógica imperialista. Vamos parar e tentar voltar às nossas origens. Vamos entender quais são os nossos interesses, o que faz bem pra gente, e vamos lutar pelos nossos direitos, enfim. De certa forma, a narrativa de João também aponta para isso. Não somente um arrependimento espiritual, que também acho que acredito que está no texto também, que nos chama a uma conversão, a um lugar de intimidade com Deus. E aí, ouso dizer que a minha relação com Deus, se a minha relação com Deus não me leva a um lugar de luta por direitos, ela está me levando a um lugar de opressão. E se me oprime, não é Deus, né? Se te oprime, não é Deus. Nesse texto também, o deserto é um apontamento, é um contraponto ao templo religioso e a atmosfera e a estrutura religiosa da época. Enquanto os templos estavam lá cheios, Jesus nascia em Belém, numa manjedoura. Enquanto os templos estavam lá cheios, João habitava no deserto, né? E isso é um apontamento dizendo a um chamado a contemplar uma espiritualidade que gera vida e negar uma religiosidade que gera morte. Não somente morte, mas também controle desses corpos, né? Controle de liberdade, controle de escolha, de decisão e tudo mais. Deixa eu pegar minha cola também. Opa! Bem, o texto também denuncia privilégios religiosos herdados, quando os fariseus e saduceus usavam o argumento de temos Abraão por pai. Uma crítica atual às tradições e interpretações usadas para justificar a exclusão. O controle da religiosidade, da religião, está na mão de algumas pessoas que são instrumentos de uma lógica da classe dominante. Uma vez que isso está na mão deles, essa interpretação bíblica também passa por um lugar de controle social, também passa por um lugar de privilégios que não querem ser perdidos, que não querem ser eliminados e tudo mais, né? O texto nos chama
a pensarmos e entendermos os frutos, que a árvore que dá bons frutos permanece, mas que a árvore que não dá frutos bons é cortada e lançada no fogo. Que frutos são esses? Frutos bons, frutos dignos do reino, dignos de arrependimento, inclui justiça social, inclusão, dignidade, cuidado com os vulneráveis, né? Esses são os frutos que Deus quer. A justiça de Deus está muito mais associada a uma justiça social do que uma justiça de vingança, do que um sentimento de vingança. Pensar que eu me incomodo com quem transa ou quem não deixa de transar, mas eu não me incomodo com as crianças passando fome. Eu me incomodo com as festas que vão até tarde, o carnaval e etc., mas eu não me incomodo com a violência na favela, né? Eu não me incomodo com outras expressões de exploração, os indígenas que até hoje estão aí lutando pelas suas terras, terras que pertencem a eles, que têm um pertencimento deles, enfim, por aí vai. João, ele estava dizendo pra gente, ele estava dizendo para aquele povo, e hoje a gente interpreta dizendo pra gente, mas ele estava que nem aquele meme, para a gravação, para a gravação. João, ele estava ali dando um alerta e chamando as pessoas a abrir os seus olhos, a repensarem a vida à sua volta, a entenderem que tipo de vida elas queriam, elas precisavam, e olhar para Deus como essa fonte de esperança para esse lugar, de uma nova ordem societária, de uma uma vida fora de uma lógica de opressão, fora de uma lógica de imperialista, né? E hoje a gente poderia dizer pra gente pensar uma vida fora de uma lógica capitalista também. Para a igreja de hoje o chamado é claro. Convertei-vos. Convertei-vos da LGBTfobia, convertei-vos do racismo, do machismo, do capacitismo, né? E de outras expressões e termos usados aí como elementos de exploração. Alinhar a fé a uma defesa da vida e da dignidade humana. Nosso chamado é alinhar a fé em defesa da vida e da dignidade humana. Que a gente possa caminhar para esse lugar a cada dia mais e mais, que a gente possa contemplar. João disse, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já veio, né? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, homem não branco, nascido fora do casamento, de uma cidade humilde que se dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Enfim, e todos os elementos e marcadores sociais que Jesus carregava apontava para pro tipo de reino que ele estava estabelecendo. Um reino de improváveis, um reino que anda fora da lógica do sistema. Que a gente possa caminhar nessa direção. Nós temos alguns pedidos de oração dentro do nosso propósito dos 6 dias. Orar pelo retiro de março, que seja um tempo de cura, de libertação, de preenchimento no espírito de todas as pessoas. Orar por um Brasil livre da colonização fundamentalista evangélica, por um Estado realmente laico que trabalhe pelos interesses da classe trabalhadora. Que possamos a cada dia desenvolver o discernimento espiritual e o bom senso para não reproduzir a lógica religiosa fundamentalista, conservadora e capitalista, pela atuação do Evangélicos pela Diversidade em 2026, tanto no cuidado, na formação, na comunicação e na luta por direitos da população LGBT. É isso. Eu quero te convidar a entrar no meu quarto e a gente vai orar juntos, um lugar onde eu geralmente faço os meus devocionais, minhas orações, e eu quero te fazer esse convite. Mãe eterna, Deus que é Pai eterno, ouve o nosso coração, ouve o nosso clamor. Nós cremos que, além do controle, você está no cuidado. Nós cremos que, para além do controle, você está no cuidado, cuidando de nós, cuidando dos nossos corações, cuidando das nossas dores, das nossas limitações. Que assim como João, que foi um dissidente, que foi uma pessoa completamente fora da lógica do sistema, que o convite do Evangelho nos sacuda a nos retirarmos das caixinhas confortáveis de atender às demandas do sistema.
que a gente possa criar estratégias, grupos, resistências, quilombos, aldeias, espaços seguros para resistirmos a essas opressões, a essa lógica, resistirmos a esses caminhos, a esses processos de exploração que o sistema capitalista e a lógica dominante impõem sobre nós. Que mesmo dentro desse sistema social, dessa ordem societária, a gente encontre refúgio em Ti e nos nossos, e nas nossas. Mãe eterna, Pai eterno, Deus que é cuidado, sonda o nosso coração, e assim como João, que denunciava os religiosos da época, que clamava por uma espiritualidade fora do sistema, que a gente não venha a ser seduzido pela lógica fundamentalista, conservadora, religiosa, capitalista, que tenta nos comprar, que tenta nos financiar, que tenta nos seduzir, nos roubar daquilo que nós cremos como justiça social, daquilo que nós cremos como vida para todas as pessoas, daquilo que nós cremos como um caminho de dignidade humana, como uma espiritualidade que constantemente luta pela dignidade humana. Jesus querido e amado, Santa Ruá, Espírito de Deus, sopro de Deus, face feminina de Deus, Ruá de Deus, sopra sobre nós, vivifica-nos, alimenta-nos, restaura-nos diante da Tua presença. Que a Tua presença, que o campo da espiritualidade seja um lugar de refrigério, renovo, descanso, quando as nossas forças e as nossas esperanças se abaterem diante das opressões, diante da vida cotidiana e da luta que nos é posta dia a dia, que nos é dada no trabalhar, no estudar, no caminhar, nas relações que temos. Jesus, nós, como corpos LGBTs, que não sabemos a forma e o lugar e a hora que a LGBTfobia vai se operalizar contra nós, que na espiritualidade a gente encontre esperança, a gente encontre descanso, a gente encontre ar para respirar. Sopra sobre nós, queremos respirar e descansar em Ti. Queremos confiar no Teu amor. Queremos caminhar a partir de uma interpretação bíblica que gera vida em abundância, que aponta para a justiça social, que aponta para a emancipação humana. Oro por esses pedidos colocados aqui pelo Retiro do Evangelics, pelo Brasil. Nós temos visto assustadoramente um levante dessa direita suja e nojenta, tentando colonizar o Brasil a partir da religião evangélica, tirando todos os direitos enquanto Estado laico. Jesus, nós oramos, clamamos por uma intervenção divina, que possamos fazer a nossa parte enquanto grupos, pessoas políticas, pessoas que cada coisa que a gente faz é político, mas que também clamamos por uma intervenção divina diante do Brasil. Dar-nos força para enfrentar esses desafios e essa sujeira. Isso sim é sujeira. Isso sim é promiscuidade. Isso sim é corrupção. Isso sim é pecado. Esses interesses sujos, indignos, profanos de tentar oprimir a classe trabalhadora através de uma política opressora, de uma política de dominação, de colonização. Jesus, nós clamamos a Tua intervenção. Abençoa o Evangelics para que a gente, nesse ano de 2026, possa contemplar e fazer um trabalho eficaz, tanto no cuidado pastoral, quanto no advocacy, na luta por direitos, na comunicação, na formação. Abençoa as pessoas que estão no Evangelics, que a gente possa confiar no Teu amor, que a gente possa Te contemplar, que a gente possa criar vínculos fortes para se apoiar, para se fortalecer, para se abençoar, para se guardar, para se cuidar, que as nossas amizades dentro do espaço do Evangelho sejam amizades abençoadas, fortalecidas, ungidas por Ti. Dar-nos saúde, Jesus, dar-nos saúde, vida e esperança.
Esse é o meu clamor, esse é o meu desejo. Eu também tomando posse dessa força que vem da Santa Ruá, que vem do Espírito Santo, do sopro de vida e abundância sobre nós. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.